Olá, feriado prolongado logo ali e a entrada dos salários ajudam a escoar os estoques de carne bovina no começo de fevereiro. Quais são os impactos para o preço do boi? Agora, no Mercado Pecuário DBO. A chegada dos salários na véspera do feriado de carnaval ajudam aí a aquecer o consumo interno e também a escoar os estoques de carne bovina, dando sustentação aos preços da arroba em grande parte do Brasil. Em São Paulo, as escalas de abate são de 3 dias em média. Além das vendas melhores no atacado nesse começo de mês, os estoques tendem a diminuir ainda mais devido aos dias de recesso sem negociação. O nosso principal cliente, a China, comemora essa semana o seu ano novo. São dias de recesso também por lá. Diz o ditado que o país só funciona de verdade depois do carnaval, né? Brincadeiras à parte, a gente tem visto um mercado muito de lado nesse começo de 2024. E o que o pecuarista deve esperar, então, em relação aos preços daqui em diante? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje Berville Neto, médico veterinário, parceiro da DBO e diretor HN Agro. E Berville, muito obrigado pela presença. O que você espera aí para os próximos dias após o carnaval em relação aos preços e às negociações? Olá, Juliana. Olá a todos. É um prazer, Juliana. Então, o cenário do mercado do boi gordo ele tem vindo meio pressionado a partir da segunda quinzena de janeiro e agora o que a gente observou da última semana para cá foi uma dificuldade um pouco maior dos frigoríficos de alongarem as escalas, até houve alguma acomodação, alguma redução dessas programações. Então, realmente, depois desse feriado de carnaval, a gente vai ter uma definição de como foram as vendas, aí juntando já o início de mês com o feriado, e isso deve definir também a necessidade de gado da indústria, até porque na próxima semana a movimentação de vendas aí dos pecuaristas costuma ser um pouco menor. Então, a gente deve ter um cenário para ser avaliado, tanto do ponto de vista de escalas, se elas foram gastas ao longo desses próximos dias, porque são de abates menores, então isso acaba economizando, entre aspas, as escalas. Por outro lado, também são dias a menos de negociação. Então a gente tem realmente um cenário a ser acompanhado aí na semana da volta do Carnaval. Dá para você antecipar alguma estimativa ou é preciso esperar esses números, esses resultados para a gente criar esse panorama? Juliana, de maneira geral, a gente não espera um mercado com uma pressão forte de baixa ao longo desses próximos meses, aí, fevereiro, março. Mas o mercado, com o nível de escalas que a gente tem observado atualmente, embora elas tenham diminuído um pouquinho, ele continua sem muita força para subir. Então, a gente tem também que acompanhar os números de exportação, que vieram bons em janeiro. Janeiro a gente já teve recorde pro mês, e seguido, logo após dezembro do ano passado, que foi recorde considerando qualquer mês. Então, nós tivemos o maior volume já embarcado em dezembro e agora janeiro, o melhor volume para janeiro, ainda com os dados parciais. Vamos acompanhar como que fevereiro começou, que os dados ainda não saíram, e isso vai ajudar a desenhar esse cenário na volta do carnaval. Mas eu diria que a gente não está com muito espaço para o mercado cair, mas também não está com espaço ou com muita atração para uma puxada mais forte. O mercado, na nossa visão, deve ficar meio em banho-maria ao longo desse mês, pelo menos com o que a gente tem hoje de cara aí desse mercado. Justamente essa semana também é feriado lá na China, né, onde eles comemoram o Ano Novo Chinês. Isso pode trazer algum impacto quando nesse balanço sobre as exportações? O cenário da economia chinesa ele é um cenário de cautela, né? Então a gente tem que acompanhar bem como que as notícias vêm de lá. O cenário do preço do suíno na China está baixo já há muitos meses, então isso num primeiro momento ele acaba sendo uma competição adicional com a carne bovina, mas no segundo momento isso acaba gerando desestímulo à atividade e pode gerar um preço do suíno um pouco melhor, aí, um pouco maior nos próximos meses, o que é bom para a carne bovina. Outro ponto que a gente tem que acompanhar é como que as vendas vão se desenrolar durante esse período de festividades lá. E isso gera necessidade de recomposição de estoques. Claro que essa recomposição ela acaba sendo um pouco mais calma do que as compras para o feriado, mas não deixa de ser um momento relevante que a gente tem que acompanhar. E Berville, nessa queda de braço que a gente está vendo aí entre indústria e pecuarista, o pecuarista que tem pasto tem mais condições de segurar a boiada, de tentar negociar. Como é que está a distribuição
nas regiões do Brasil? Como é que a seca tem afetado? Quem está tendo condições de segurar a boiada nesse momento para conseguir preços melhores? Juliana, nesses últimos meses agora, eu diria que da virada do ano para cá, as chuvas deram uma parecida Brasil afora, né? Claro que a gente não está falando aqui de chuvas é, abundantes a ponto de deixar uma safra garantida, mas pensando na pastagem, elas têm mantido ali ou têm melhorado a capacidade de suporte em boa parte das regiões. O que a gente tem percebido ao longo desse início de 2024 é mais uma relação de estados mais afastados, aí, diria, usando São Paulo como referência, então esses estados onde a cria é mais presente, mais na região norte ou centro-oeste, ali no Mato Grosso. Então, esses estados têm tido uma oferta relativamente melhor nesses últimos meses, e isso tem deixado o diferencial de base um pouco mais alongado. Na última semana, até houve uma certa acomodação, uma certa redução desse diferencial de base, porque São Paulo voltou um pouco. Mas a cara do mercado tem sido principalmente definida pelo nível de oferta dessas de fêmeas, principalmente, ainda. Isso tem tudo a ver com o artigo que você trouxe aqui na DBO esse mês. Ciclo pecuário, há sinais de um horizonte melhor? Tem muito a ver com esse abate de fêmeas? Isso, Juliana. O abate de fêmeas, quando a gente fala de ciclo pecuário, a gente está basicamente falando dessa oscilação de abate de fêmeas, né? Em épocas de preços melhores do bezerro, o criador se anima, o criador quer manter mais gado no rebanho para produzir mais bezerros. E aí ele tira fêmeas do gancho e isso gera uma oferta ainda menor. Então o mercado já estava firme porque a oferta estava enxuta. Quando saem essas fêmeas do gancho, o mercado fica ainda com mais força. E o oposto também, que é esse momento de mais oferta de fêmeas que nós temos vivido desde 2022. Então, nesse artigo, a gente trouxe uma projeção dos abates de fêmeas até dezembro do ano passado, e eu digo projeção porque os dados oficiais do IBGE ainda não saíram. Então, a gente fez uma projeção usando os dados do Ministério da Agricultura, e os patamares de abate de fêmeas que a gente obteve nessas projeções, eles estão muito perto dos momentos de virada de ciclo de 2019, 2013 e 2006. Então, se a gente pegar os abates de fêmeas em 2023, eles segundo essa estimativa, as fêmeas compuseram 41,6% dos abates totais. Em 2019, nos 12 meses terminados em janeiro de 2019, que foi quando aconteceu o pico do abate de fêmeas daquele ciclo, daquele momento, a participação tinha sido de 41,7%. Então, a gente está falando aqui, quando a gente joga isso num gráfico, inclusive no artigo tem esse gráfico, isso fica muito evidente. Não é uma certeza, a gente, quando fala de ciclo pecuário, a gente não está falando de matemática, existem as oscilações, mas nós temos diversos indicadores que apontam que o ciclo está próximo aí de uma virada, de um horizonte melhor, como o próprio título do artigo traz. E essa é a pergunta do Nelore Mucuri. O abate de fêmeas ainda vai impactar o preço do boi? Justamente esse abate de fêmeas que é o ponto de atenção para esse primeiro semestre de 2024, né? Então, o que define o abate de fêmeas é o preço do bezerro. Nós acreditamos que a oferta de bezerros ao longo de 2024 vai ser um pouco menor do que a de 2023. Não estamos falando ainda de um enxugamento muito forte, mas um pouco menos de oferta. Se essa oferta um pouco menor for suficiente para que o preço do bezerro evolua, isso pode diminuir já essa oferta de fêmeas e começar a ser essa virada de chave no que diz respeito ao ciclo. Mas as fêmeas, elas, quando sobram, definem o mercado, e quando faltam, definem o mercado. Elas são sempre fundamentais na precificação do boi. Como é que está o preço do bezerro hoje? A gente já vê uma melhora no preço da cria? O preço do bezerro está meio de lado nesses últimos meses, a gente não teve grandes alterações. Até ontem, falando com um pecuarista ali do Tocantins, ele comentou que a oferta ele está sentindo uma oferta um pouco menor, mas ele ainda não sentiu isso em precificação. Então, para pegar um comentário aqui, um depoimento de um pecuarista que estava falando com a gente ontem. Mas a cara do mercado é um mercado meio de lado também, quando a gente considera as referências aí, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Até evoluiu um pouquinho nos últimos meses, mas agora, começo de fevereiro, está meio lateralizado. Iberville, a gente tem outras perguntas aqui. O João Gilberto, quais são as perspectivas para o preço da vaca e da novilha gorda no segundo semestre? Bom, aí a gente entra naquela questão justamente dessa retenção, se ela vai começar ou não, considerando que as fêmeas são mais importantes no primeiro semestre, né? Mas na nossa leitura, o segundo semestre tem espaço para o mercado evoluir um pouco. E o que vai ser muito importante na precificação do boi no segundo semestre, na nossa visão? E quando eu falo de boi, eu estou falando de carne
consequentemente, vacas e novilhas também. A correlação é muito alta dessas categorias. No caso da novilha, a gente tem ainda a demanda, especialmente ali para a China. Tá? Mas, voltando ao preço mais amplo no segundo semestre, nós acreditamos que o custo de produção, principalmente o custo com alimentação, vai ser muito importante nessa precificação do mercado aí no segundo semestre. E aí a gente tem toda uma safrinha para ser acompanhada. Então, esse preço do milho, se ele vai continuar um pouco mais contido, como até voltou um pouco nas últimas semanas, ou se ele vai evoluir um pouco. Na nossa visão, ele tem potencial para incomodar. E se ele incomodar quem tem milho para comprar, isso acaba afetando o volume de gado que vai ser tratado de maneira mais intensiva, seja confinamento ou seja uma terminação a pasto mais intensiva, com mais uso de energia, e isso acaba afetando a oferta no segundo semestre. Então, o milho, na nossa visão, se ele trabalhar um pouco mais caro aí nos próximos meses, ele tende a colaborar com o preço do boi no segundo semestre. E aí, quando a gente fala de milho, a gente está pensando também em câmbio. O câmbio está trabalhando mais próximo dos R$ 5, agora ontem, usando essa segunda-feira, esse início de semana como referência. Então, está mais perto dos R$ 5. Um dólar mais valorizado, ele diretamente impacta o milho e também o boi, ele beneficia o cenário para exportação. Uma exportação que deve ser melhor esse ano. O próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fala de 2,7% de aumento na comparação com o ano passado. Números agora projetados de janeiro. Então, a associação aí desse câmbio nas duas óticas, ela auxilia a precificação do boi, embora atrapalhe o milho aí para quem tem milho para comprar. Ainda falando aí desses preços internacionais, essa semana saiu o levantamento, né, de que os Estados Unidos, o rebanho, tem uma redução do rebanho por lá, ou seja, abre espaço aí para a pecuária brasileira, porém, o problema no último ano foram os preços internacionais. Com essa redução de oferta que vem dos Estados Unidos, há uma chance do preço internacional da carne, principalmente da tonelada brasileira, melhorar esse ano? Ou nossos compradores estão aí pechinchando muito para ter um aumento? A nossa expectativa é de preços um pouco melhores esse ano, mas a gente não tem grandes projeções aqui, grandes expectativas de uma valorização forte da tonelada exportada. Por quê? Porque aqueles picos de preço que aconteceram ali em meados de 2022, eles foram muito relacionados à lacuna de oferta de carne suína e à explosão de compras da China. Então, devido à peste suína africana, lá em 2018. Então, o que aconteceu? Saiu muita carne suína do mercado, os preços do suíno explodiram na China, ela começou a comprar mais do mundo inteiro, isso deu aquela mudada de patamar no preço da carne. Agora, o cenário de oferta de carne suína na China já se estabilizou, já está até, a precificação do suíno está até em patamares menores do que os pré-crise da peste suína africana. Então, eles estão com mais margem para negociar e agora seguem comprando muita carne, isso é importante da gente frisar, a China não está comprando pouco, deve continuar comprando muito. Em 24, a projeção é que continue com muita importação, praticamente o mesmo patamar do ano passado. Mas a questão é que, em termos daquela demanda mais súbita, esse cenário não é o atual. Então, eles seguem aí brigando, sabendo que a gente está numa fase de mais oferta de gado, esteve nesses últimos anos, próximo de virar, mas ainda não devemos ter um enxugamento forte de oferta. Eles devem seguir brigando aí nessa precificação. O câmbio seria um ponto que poderia beneficiar essa tonelada esse equilíbrio, né, entre carne exportada e boi e manter a nossa carne mais competitiva lá fora. Só que o câmbio a gente tem que acompanhar, porque o câmbio, o dólar evoluir, o dólar ficar mais caro frente ao real, ele pode ser por um cenário internacional de taxa de juros nos Estados Unidos, muito em decorrência disso, mas ele também reflete o cenário da economia doméstica. O que eu quero dizer? Que muitas vezes o câmbio, o dólar estar valorizado, acaba sendo um reflexo também de questões fiscais, aí, questões problemáticas fiscais no cenário doméstico, que por sua vez acaba afetando um pouco o consumo doméstico e tem o seu lado negativo, né? Então, a gente tem que sempre ponderar que o câmbio ele é bom para exportação. Em geral, na nossa leitura, ele ajuda o preço de boi, sem dúvida, mas ele tem esse lado negativo que, se ele for um dólar valorizado em decorrência do cenário doméstico, a gente deve estar com uma demanda doméstica um pouco mais calma.
Uma das perguntas que a gente recebe aqui é em relação aí à influência da indústria na formação desses preços. E o Wesley Prachedes quer saber qual o impacto da cartelização da indústria para a pecuária nacional. Com certeza não ajuda, né? Pensando em preço de boi, quando a gente fala de um mercado subindo, uma indústria mais concentrada, ela tem mais força para segurar um pouco. Ela não impede o ciclo pecuário na nossa visão, isso é importante de dizer. Então, quando a gente fala de uma indústria concentrada, a nossa leitura é que ela consegue segurar altas e ela consegue pressionar para o mercado cair mais quando ele está mais ofertado. Mas ela não tira o efeito do ciclo pecuário. E um exemplo disso, a gente pode voltar lá em 2010, por exemplo, o mercado tinha acabado de virar de cabeça para baixo, com saída de Independência da jogada, Bertin e Friboi se tornando JBS, Marfrig adquirindo diversas outras plantas ali de Mercosul e Margem na época. Então o mercado foi quando começou esse mercado mais concentrado, e em 2010 o mercado explodiu, saiu de 76 para 115 reais ao longo de 2010 em moeda da época. Que eu quero dizer? Frigoríficos mais concentrados seguram altas e pressionam mais na baixa. Na nossa leitura é isso, mas não tiram o efeito do ciclo pecuário, dos investimentos e dos desinvestimentos na atividade. Então, que eu quero dizer? Quando o mercado virar para subir, ele tende a trabalhar mais firme e o mercado evoluir nos próximos anos, como foi nesses últimos anos. Subiria mais se não tivesse a concentração? Na nossa visão, sim. Perfeito. Iberville, te agradeço imensamente a participação e convido a todos, para ler o seu artigo aqui no portal DBO, disponível para todo mundo, justamente falando aí sobre essas mudanças do ciclo e o que ela pode significar a partir de quando. Muito obrigado, estamos à disposição. Um abraço. Obrigada, Iberville, volte sempre. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de curtir e compartilhar e, claro, seguir a DBO. Pelo nosso Instagram, @portal_DBO, você pode mandar a sua pergunta. E eu vou em busca dos especialistas para responder você. As notícias mais relevantes da pecuária de corte você confere no nosso portal. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.